Gregório de Matos é uma das figuras de destaque na literatura barroca brasileira. Seus poemas líricos usam de forma abusiva das figuras de linguagem, abordando temas religiosos e morais e exaltando também o amor. Esta faceta da poesia lírica amorosa e filosófica de Gregório de Matos você vai conhecer melhor agora. Pessoal, tudo bem? Literatura brasileira. Estamos conversando sobre o barroco. Tá? A aula passada nós determinamos, sublinhamos a distinção básica entre as duas vertentes do barroco ibérico, com influências, com reflexos no Brasil: cultismo e conceptismo. Cultismo e conceptismo, as duas vertentes do barroco que convivem e são duas expressões de uma mesma mentalidade, as duas maneiras do poeta, do artista entender o conflito, entender a realidade barroca. Na aula de hoje vamos conversar sobre a literatura barroca no Brasil, sobre o barroco brasileiro. O barroco brasileiro foi a primeira manifestação artística desse país, a primeira manifestação literária do Brasil. Muito importante, aconteceu, como nós vimos nas aulas anteriores, no Nordeste, basicamente na Bahia, basicamente em Salvador, o lugar, a expressão desse mundo. O barroco brasileiro é a expressão artística desse micromundo açucareiro, escravocrata do século XVII, patriarcal do século XVII. O barroco brasileiro começou em 1601, quando o cristão novo, Bento Teixeira Pinto, publicou o seu poema épico Prosopopeia. Vamos lá? Olha aqui o barroco brasileiro, que bonitinho. Bento Teixeira Pinto com Prosopopeia, 1601 a 1768. A obra que marca o início do barroco nesse país é então Prosopopeia do Bento Teixeira. É um poemeto épico decalcado do modelo camoniano. Conta a história que o Bento Teixeira matou a própria mulher, passou fogo na veia, e para não ser preso, escreveu esse poema louvando os feitos do donatário de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, o Jorge de Albuquerque Coelho, tá certo? E parece que deu certo. Ele não foi molestado, ficou preso um tempo, mas logo depois foi solto. Bento Teixeira, então, é o autor desse poema que, digamos, tem o condão de iniciar o barroco brasileiro. Tem um valor literário muito escasso, mas iniciou historicamente a atividade literária no Brasil, 1601, Prosopopeia. Temos também uma obra do Manuel Botelho de Oliveira, o grande erudito, rimas castelhanas, latinas, italianas, mas muita erudição e pouca criatividade. Talvez o poemeto A Ilha de Maré, não é? Termo de amor essa cidade, a Ilha de Maré. A Ilha de Maré é uma ilhazinha que fica bem pertinho lá de Salvador, bem pertinho da Ribeira, da Praia Nado. Ele então louva o mundo brasileiro, né? A natureza dessa Ilha de Maré maravilhosa. Meus amigos, são poetas, digamos, de valor escasso, poetas de pouco valor, tá? Poetas, digamos, de valor duvidoso. Mas nem só de porcaria vive o barroco brasileiro, nem só de bomba vive o nosso barroco. Nós temos o grande poeta brasileiro do século XVII, o grande poeta barroco brasileiro. Quem foi? Gregório de Matos. O grande Gregório de Matos Guerra, o grande Gregório de Matos e Guerra, segundo alguns, ou só Gregório de Matos. Poesia. O Gregório de Matos é esse homem que encarna o próprio conflito barroco, tá certo? É o homem entre o pecado e entre o arrependimento, entre a vida espiritual e a vida terrena, a vida largada, depravada, e a vida espiritual arrependida. Ele escreveu a melhor produção poética do Brasil no século XVII, e tem também a sua versão, né? A sua versão capadócia, a sua versão troglodita, foi conhecido como Boca do Inferno, o genial Capadócio, o espírito de porco espinho, aquele que traçou na sua poesia um painel muito interessante da colônia brasileira no século XVII. Gregório de Matos, então, foi o nosso poeta, conhecido pela sua poesia satírica, pelo pasquim da colônia, mas também importante, sobretudo, pela sua poesia lírica, pela sua produção lírica. Vamos ver, então, a classificação da poesia gregoriana. Lírica, né? Poesia lírico-amorosa e a poesia lírico-filosófica. Poesia lírico-amorosa e poesia lírico-filosófica.
Depois, poesia sacra, poesia religiosa sacra, que os autores também incluem, alguns autores incluem na poesia lírica, lírica sacra, lírico-sacra. Depois a poesia satírica, em que ele retrata basicamente o mundo colonial baiano do século XVII, os absurdos que aconteciam na Bahia no século XVII, e a poesia encomiástica, não é? O que é esse negócio encomiástica? Encômio quer dizer bajulação, bajulação. Quer dizer, poesia encomiástica é uma poesia bajulatória, de cunho, Quando pesava muito a barra dele lá em Salvador, na Bahia, pesava muito, ele fazia uma poesia encomiástica, aí limpava a barra. Cada vez que a barra sujava, ele limpava com o famoso poema encomiástico. Até que a barra pesou tanto que ele foi degradado, foi embora para Angola, ficou lá, vai embora, Gregório, porque o pessoal quer te matar aqui. Porque ele falava mal de padres, falava mal de todos os governadores, dos políticos, dos religiosos, de quem aparecesse na frente nos seus belos poemas, tá certo? Ele então foi degradado para Angola e voltou um pouquinho antes de morrer com uma condição, não falar mal de ninguém, aliás, nem falar mal nem bem de ninguém, e ele voltou para Pernambuco, na Bahia não voltava mais, morreu logo um tempo depois, piedosamente, segundo Augusto, tá certo? O nosso Gregório de Matos. Na aula de hoje vamos falar sobre a poesia lírica dele, a poesia amorosa e a poesia filosófica. Vamos lá? Olha lá. A poesia amorosa, ela apresenta traços cultistas, não é? A aula passada vimos o que é o cultismo, esse delírio cromático, utilização de cores, entender ou sentir o conflito barroco, fruir através dos sentidos, traços cultistas. Portanto, é uma poesia que apela para a visão, dimensão visual da palavra, a palavra com a sua potencialidade visual. Você tem então os dois tipos de amor, o amor espiritual e o amor carnal. O amor carne, pecado, o amor espírito, refreamento, arrependimento. E esses dois amores se revelam na poesia, se revelam na dimensão da palavra, na dimensão formal, através de palavras que chamam, que apelam para o branco, o amor espiritual, o amor arrependimento. E o amor pecado é vermelho. Olha lá, o vermelho é a carne, o branco é o espírito. Amor carnal e o amor espiritual. Muitas vezes, uma dimensão sinestésica. O amor carnal é vermelho e quente. O amor espiritual é branco e frio. Tá certo? Olha lá, visão e tato. Lembra da minissaia Rosa Choque? Temos agora aqui a sinestesia, a neve ardente, a chama fria. Como exemplo de um poema amoroso do Gregório, vamos dar uma lidazinha nesse famoso poema em que ele tenta definir o que é o amor, tá certo? O sentimento amoroso, o ardor em firme coração nascido. Vamos então lê-lo. Acompanhe conosco. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando o fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Você vê? Ardor em firme coração nascido. Ou seja, você tem aí a definição do amor, quer dizer, é um ardor que sai, né, do coração, é pranto derramado por belos olhos, é rio de neve em fogo convertido, incêndio em mares de águas disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Quer dizer, rio de neve em fogo convertido, incêndio em mares de água disfarçado. Quer dizer, o cara tá doidão, tá apaixonado, tá lá louquinho, mas tá disfarçando. Ou seja, é o incêndio disfarçado em mares de água, ou então é o rio de neve em fogo convertido.
Quando o cara não está apaixonado, né? Sabe aquele meu bobão, meu xarope? Aí se apaixona, aquilo vira um Krakatoa, um Vesúvio, se transforma num vulcão. Ou seja, o amor que nos suscita sentimentos completamente opostos, contrários. Você vê que ele trabalha nos opostos. Rio de neve convertido em fogo. É o mar e o fogo. É a neve e a chama. As antíteses que pontuaram a literatura barroca, extremamente características e aqui presentes nesse soneto do Gregório. Vamos agora para a poesia filosófica. A poesia filosófica, a poesia reflexiva do nosso amigo Gregório de Matos. Vamos lá? Olha, apresenta traços cultistas também com a poesia amorosa. Portanto, apela para a dimensão visual, a cor, o claro é o sentimento alegre, é o sentimento bom, o sentimento da alegria. Já o escuro nos remete à tristeza, ou seja, você vê que nós chegamos ao conceito das coisas, ao sentido das coisas, através dos sentidos. Quer dizer, chegamos à ideia, ao conceito das coisas, através dos sentidos, sobretudo através da visão. E aqui vocês têm um tema bem barroco, que é a fugacidade do tempo. O tempo passa, é o famoso carpe diem, fruição dos prazeres da vida diante da brevidade do tempo. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Ou não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Vamos conversar, vamos dar uma lidazinha lindamente num belo soneto cultista, filosófico do Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Tudo passa. Vamos lá? Acompanhe conosco. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. O sol, a luz, a tristeza, a alegria, a única certeza é a incerteza, a única firmeza é a inconstância. A aula que vem, Gregório de Matos, sacro e satírico. Um abração, Fanny, com você.